internet permitir. Não, eu também não. Fala. Não, fala. Antes de você falar consciência é tudo, acho que dá para eu contar um estudo que eu estava vendo hoje sobre mercado de trabalho. E aí existiu, logo assim que acabou a pandemia e lockdown e começou a ser implantado o trabalho remoto, existiu uma grande onda de demissão no mundo, das pessoas pedirem demissão. E é porque pararam para repensar, né, quais eram as suas prioridades e tal. É um estudo americano. E daí, depois de passado essa fase inicial, principalmente os jovens ali entre 20 e 35 anos, que pediram demissão ou que pararam para pensar e falaram: não, eu quero fazer escolhas melhores para ter mais qualidade de vida, para viver melhor, para ter tempo para mim, para fazer esporte, para trabalhar num troço que eu gosto, seja lá o quê. 51% deles, se eu não me engano, foi mais ou menos isso, não se achou não tão feliz assim. Achou que todas as atitudes que eles tomaram com relação a trabalho não mudaram em relação, não mudou a vida deles em se sentir mais ou menos feliz. A tal da infelicidade continuou a mesma. Trocando em miúdos, é assim, eu vi que minha vida tá uma porcaria, vou mudar de trabalho. E assim eu vou me sentir mais feliz, porque vou ter mais tempo. Ou vou fazer uma coisa que eu gosto mais. E, na verdade, não foi isso que aconteceu. E aí a galera ficou surpresa. É a deixa para a gente falar do título agora. Consciência e atitude. Porque, basicamente, uma atitude sem consciência não tende a te levar para um lugar de maior felicidade. Tende a ser um impulso. Trabalhar 8 horas por dia numa empresa é um saco. Eu acho carga horária, eu particularmente, tá? Sempre achei carga horária de 8 horas por dia absurda. Mas, enfim, não é o tema de hoje. O tema é atitude sem consciência. É engraçado que essas semanas que passaram, né? Um monte de pessoas apareceram falando de diversas coisas e dos tópicos que a gente sempre retorna é a história da preocupação em não cometer erros. E esse negócio é bizarro porque, na verdade, é que nem quando você diz, mas eu não quero sofrer. Ambas coisas, traduzindo a realidade, é você se fechar para a vida. E aquilo, se você se fecha para a vida, você não consegue ser feliz. Porque, basicamente, felicidade é você estar vivendo de peito aberto. Por que eu coloquei exatamente a consciência e a atitude? Porque a gente chegou a um ponto que a realidade está tão desafiadora que o externo está se mostrando claramente ineficiente. É o que você falou. A gente muda e continua na mesma porcaria. É óbvio. Porque, na verdade, a gente está buscando fora as coisas que você vai encontrar dentro. Eu estava pensando, é muito engraçado, tipo assim, ok, eu descobri que dormir é perda de tempo. Então, vou dormir o mínimo possível. Ótimo, você vai, né, supostamente usufruir mais vida. No final de 15 dias, você vai descobrir que você está maluco. Ou, de repente, aquilo, eu não gosto de fazer pipi. Então, eu vou travar e vou fazer um mínimo de pipi por dia. Depois de 15 dias, você vai ter pedra no rins. E por aí vai. Eu estou colocando esses exemplos absurdos para chegar sempre à mesma conclusão. Onde você mora? Você mora no corpo. Então, a primeira coisa para você encontrar felicidade é você cuidar do corpo. É aquela coisa, se você mora numa casa que tem uma série de problemas e você finge que eles não existem, você nunca vai chegar nessa casa e se sentir confortável. A partir daí as coisas já começam a complicar. Então, o primeiro ponto é o que eu estou fazendo em relação ao meu corpo? Qual é o meu nível de consciência em relação ao meu corpo? Qual é a minha atitude em relação à minha saúde? O que eu posso mudar? E a partir daí você vai começar a perceber uma coisa engraçada.
que também foi um tópico que para mim essa semana ficou muito claro. A gente aprendeu a ser decoração na vida dos outros. Então, aquilo, eu não ajo em relação ao que é verdade para mim. Eu sempre ajo tentando suprir expectativa, negociar aceitação e por aí vai. Só que, em fazendo isso, eu me desrespeito. E o problema de quando você se desrespeita é que mesmo que você consiga manter uma relação, essa relação passa a não te nutrir. Emocionalmente não tem nutrição, porque você vai se sentir usada, você vai se sentir explorada, você vai se sentir não vista. Então, quando você olha adiante, a sensação que dá é de fracasso, é de desconforto, é de menos-valia. E é maluco, porque você fala assim, eu quero ter uma relação de intimidade, eu quero ter uma relação de cumplicidade. Gente, para isso acontecer, a primeira coisa necessária é você ser capaz de dizer o que você sente, quando você sente, fazendo sentido ou não. Agora, partilhar o que você sente não é culpar o outro, não é cobrar o outro. É simplesmente colocar a sua verdade. Se você não se sente reconhecido, você não se sente amado. E assim, são coisas malucas, porque eu continuo dizendo, né? O mundo chegou a um ponto de insanidade absurda, porque, na verdade, todos nós permitimos esses absurdos no dia a dia. A corrupção não está só nos governos. A corrupção, ela nasce dentro de cada indivíduo, porque a gente se corrompeu deixando de ser inteiro. Estar corrupto é estar partido. E nessa fragmentação fica muito difícil você realmente chegar e dizer, poxa, eu estou no estado de abençoada. A urgência no momento, ela se dá na medida em que o que servia de como chama aquilo? Salva-vida, hoje claramente não está servindo mais. As pessoas diziam, amanhã vai ser melhor. No futuro eu vou fazer. Quando eu me aposentar? Hoje, de repente, você olha lá e diz, que futuro? Será que vai ter aposentadoria? E aí, de repente, você é jogado no presente. E aí, inspira, porque o medo vem imediatamente. E agora? O que eu vou fazer agora? Porque aquilo, eu estar no agora, significa ter que olhar no espelho. Significa olhar para as suas relações. Significa olhar para os tipos de trabalho que você está fazendo. E, de repente, você vai olhar e vai te perguntar, gente, o que isso tudo tem comigo? Porque, na verdade, eu não escolhi nada disso. Eu fui respondendo o que eu imaginei fosse a vontade alheia. Então, os meus pais queriam que eu me formasse, o plano que eu fosse para a empresa, meu marido deseja que eu seja assim. A primeira sensação, e assim eu tenho visto muita gente nesse lugar, é o que eu faço agora? Porque eu não me reconheço. E aquilo, gente, não se reconhece mesmo. E aí veio uma história muito engraçada, porque outro dia eu estava pensando, eu falei, gente, é que nem celular. Todo mundo quer o celular 15. Sabe quantos por cento você vai usar do celular 15? A grande e vasta maioria da população? 10%. O resto você desconhece. Você não sabe como fazer, você não sabe o que ele dá, você não sabe qual é a função, você não sabe nada de nada. A gente faz igual com a gente. O que a gente sabe de realidade da gente? Se eu perguntar o que teu corpo precisa, a maior parte das pessoas vai dizer, eu não sei. O que você espera de uma relação? A maior parte das pessoas vai dizer segurança. E aí eu me pergunto, que segurança, cara? Hoje em dia, que segurança? O que é isso? O que isso realmente significa? De repente você tem que olhar e dizer, na verdade, o que eu estou procurando é me sentir amado. O que eu estou me procurando é sentir que eu tenho estrutura
interna para lidar com as mudanças. Mas qual foi o meu investimento nesse sentido? Quando eu realmente me coloquei, me expus, quando eu realmente fiz as coisas que eu sentia que eram importantes para mim, em algum momento eu parei para olhar para isso? Normalmente a resposta vai ser um sonoro não. Então tá na hora de fazer. Porque a vida está cobrando isso, falando. Isso é uma coisa que eu falo e repito para todo mundo que me pergunta, e eu repito para mim mesma, sempre. Por que criar o hábito de meditar? Eu já criei o hábito de meditar. Às vezes em quando eu fico um tempo sem meditar. Aí daqui a pouco volto, porque isso já é o normal. Mas por que ter o hábito de meditar? Simplesmente porque é muito, 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 muito fácil você ser levado pela correnteza. Porque tudo é contra. Todo o sistema funciona de uma forma contrária ao que seria natural do ser. A começar pelo contato com a natureza, que a grande maioria não passa nem perto. Quem tem uma graminha dentro de casa, uma planta dentro de casa, já é muito. A maior parte vive no concreto. E pouco sai para a natureza. Toda a educação é voltada para o você tem que ser algo. Ninguém nem pergunta o que você é o que você tem que ser algo. E todo esse processo de construção é baseado na comparação de que, olha o seu primo, olha fulana, casou, já teve filho. Olha a outra fulana aqui, você viu que ela comprou uma casa? Tudo é estruturado para ser contra. Ninguém pergunta, gente, como você está se sentindo? Ninguém pergunta como eu estou me sentindo hoje. Por isso a importância de criar o hábito da meditação, porque é tirar diariamente um tempo para você parar, olhar para dentro e se perceber e se conhecer. E não só se perceber e se conhecer, como fazer, quando a gente fala de meditação ativa, fazer a liberação da tensão física, energética e emocional que foi acumulado durante a infância e que continua sendo acumulado dia a dia. Porque todo dia a gente passa uma raiva, uma frustração, uma dor, uma tristeza. Todo dia é a história do tem que matar um leão por dia. É o tal clichê que não é... que é clichê porque é verdade. Não que você tenha que uma grande questão para resolver todo dia. Mas o dia a dia por si só já é desafiador exatamente porque a corrente é contra. Então, se você quer nadar dentro de um espaço de saúde, dentro de um espaço de amor, fica muito difícil se você não botar um motorzinho para andar contra a corrente. Esse motorzinho é criar o hábito de entrar em silêncio, é criar o hábito da meditação. E também, quando a gente fala de meditação, tem a liberação física, energética e emocional, mas também dá ao corpo o que ele precisa, e aí de nutrição mesmo, as vitaminas e etc. Porque quando o corpo não está funcionando, nada funciona. Um exemplo absurdo que eu percebi comigo mesmo na semana passada, no sábado passado, eu tinha travado aqui a musculatura do lado direito. E aí, cara, de cara você já fica irritada de estar sentindo dor. Aí, de estar sentindo dor, passei umas 4, 5 noites dormindo muito mal. Aí, privação de sono é a cereja do bolo para acabar com o teu humor. Aquela irritação. E aí, ok, fui respirando fazendo a respiração profunda para me manter conectada no presente e tal. E fui fazer um negócio que chama, gente, aquilo é horrível. Caiu aqui minha luz. É massagem tensionante, um negócio assim. Uma massagem para desencrostar aqui. É horrível quando faz. Mas quando acabou, eu tava ótima. Enfim, aí fiz a tal massagem descontraturante. Lembrei. Fiz a tal massagem descontraturante
e senti melhor. Aí passei uma noite, dormi a noite inteira super bem. De fazer assim, ó. Ai, meu Deus, nem acredito que meu corpo tá solto. E aí, no dia seguinte, quando eu acordei, nossa, eu acordei tão bem e cheguei a abraçar o Fábio, que estava do meu lado. Bom dia, não sei o quê. Olha a diferença que você tá. Enquanto nos outros dias eu tava cuspindo marimbondo. Olha a diferença que você tá confortável dentro do seu corpo faz. E aí é confortável no sentido de físico, emocional, energético, espiritual, para quem já é mais chegado, e ter essa integração, gente, é o que faz é o que faz a gente estar no presente bem, porque a vida só acontece no presente. E Ana, aí vem uma coisa engraçada, porque quando a gente fala no presente, bem no presente, né, dá a sensação de estar feliz no presente. Nem sempre é isso. Nem sempre. Hoje eu vi um vídeo que eu achei muito interessante, com um rapaz, ele fazendo uma palestra, e ele começa dizendo, hoje fazem 30 dias que eu casei, e 17 dias que eu perdi a minha esposa, que ela faleceu. Aí a plateia toda fez, oh! Aí ele falou, não, faz ou não. Porque, na verdade, a gente fez valer todo dia. E foi muito engraçado que a palestra dele era exatamente esse troço. Faça valer cada dia. E fazer valer é você conseguir se colocar na tristeza, na doença, na alegria, na raiva. O problema é que as pessoas associam as coisas como invadir o alheio, ser desconfortável para o outro, é ser agressivo. Quando, na verdade, numa relação, tem que haver um espaço para a inconsciência alheia. Eu não estou falando, se você me der uma frigideirada, eu vou chamar a polícia. Não é isso. Mas é aquela coisa de você chegar e dizer, pô, tô cheio de dor. Então, eu tô mal-humorada. E aquilo, o Fábio vai abraçar isso e vai respeitar. E o que as pessoas fazem é tá cheia de dor e ficar naquela, não, eu tenho que ser uma mulher maravilhosa, eu tenho que estar produzida, eu não posso sentir, eu tenho que estar de bom humor, eu tenho que estar não sei o quê, cada vez mais torta. Essa coisa que a gente tem que tomar consciência e dizer, peraí, dizer a verdade não pode ser ofensa. Não precisa ser ofensa. Porque aquilo, quando eu digo o que eu sinto, eu estou dizendo de mim. Mesmo que eu diga, eu acho você burra. Você vai receber isso se quiser. Porque, na verdade, isso não tem nada a ver contigo, tem a ver comigo. Se a gente conseguisse essa estrutura, essa maturidade, ficava muito mais fácil, porque aquilo, gente perto de um monte de gente, eu sou uma besta. Tem gente muito mais inteligente do que eu. Então, o peso que eu vou dar é minha escolha. E, ao mesmo tempo, eu não posso tirar o direito do outro de olhar para mim e dizer, gente, não dá nem para conversar com você, porque você não tem capacidade para me entender. Porque, de repente, é verdade, inclusive. Isso não pode ser ofensa. Nós somos quase 8 bilhões de pessoas no mundo. Esse papo que todo mundo tem que gostar de todo mundo é um negócio absurdo. E aquilo, tem gente que eu vou achar feia, tem gente que eu vou achar insuportável. Mas isso não diminui a pessoa. Isso mostra características minhas. Essa consciência precisa ser resgatada para a gente poder viver num mundo de fraternidade. Que no momento em que você respeita opiniões diferentes, naturalmente vem uma coisa de... Como é que eu vou te dizer? É uma liga que dá na humanidade. É aquela coisa, gente, irmãos. Existe coisa mais complicada do que irmãos? Não. Irmãos, até foi engraçado que eu vi um ator coreano dizendo assim, gente, eu amo minha mãe, eu amo meu pai, eu não amo tanto minha irmã, não, mas eu gosto muito dela. Porque, porra, é uma relação difícil. Mas são irmãos. E aquilo, se um passar um sufoco, o outro vai correr. Mas, de repente, a gente acha que não, que tem que fingir que é tudo perfeito. Nós vamos, né? Não, porque não funciona assim. E esse troço alimenta uma ansiedade absurda. Porque se eu não estou confortável dentro de mim, isso vai vibrar. Aquilo, eu não vou
respirar direito, eu vou estar tenso o tempo todo, a minha reação vai ser reação de emergência, a minha leitura das coisas vai ser uma leitura distorcida. Chega uma hora que você tem que olhar e dizer, espera aí, eu quero viver num mundo legal. Na verdade, qual o tamanho do mundo de cada pessoa? Gente, é aqui essa globalização, mas o mundo individual ele é muito pequeno. E aquilo, graças a Deus. Porque, de repente, numa coisa pequena, você tem um poder imenso. É aquilo lá, eu quero ganhar dinheiro para ir num hotel 5 estrelas. Você pode passar a vida nisso. Ou, de repente, você pode chegar e dizer, gente, eu quero morar num quarto que quando eu entre, eu tenho uma sensação que estou num hotel 4 estrelas. Ou 5 estrelas, 10 estrelas. Porque isso eu posso fazer. E é muito engraçado, porque quando eu falo faz um hotel 5 estrelas, eu não estou dizendo que você vai ter que comprar uma banheira de ouro cravejada de brilhantes. Porque você não precisa disso. Aquilo, uma bandeira de latão, uma banheira de latão e uma banheira de ouro, a sensação dentro d'água é a mesma. Depende de como você se coloca. Se você entra na sua água quentinha lá e relaxa, não faz a menor diferença qual é o material da banheira. Então, se a gente começar a entender que, pô, vamos começar do que é real, aqui e agora, vamos começar a fazer um lugar seguro a nível tanto de casa quanto de corpo, porque isso vai transbordar nas relações e, de repente, a gente vai começar a resgatar a comunidade. É aquilo, hoje você tem prédios que as pessoas sequer se olham. E aí reclamam que está sozinho. Gente, um prédio tinha que ser uma comunidade. Tinha que ser um lugar que você sabe que se tiver um problema, teu vizinho te ajuda. Hoje, você acha que o vizinho é um empecilho, é um atrapalho, é um inimigo. Quando você... E aí você quer... Só que aí é aquilo, você quer resolver a guerra do outro lado do mundo. Você não consegue dar bom dia no teu elevador. E como é que isso vai mudar? Só muda quando cada um assume a responsabilidade de fazer diferente. E nesse momento, é o seguinte, o futuro acabou. Por mais chocante que seja essa frase, na verdade, se tem uma coisa que ficou clara, depois de toda essa insanidade da pandemia, é que não tem futuro. Ou pelo menos que o futuro não está na mão de ninguém conhecido. Então, sabe, para e traz qualidade para o presente, porque é a única forma da gente voltar a ter esperança. É aquela coisa, se cuida, se ama, se respeita, se valoriza, começa a ser criativo, porque o problema de aceitar essa patologia do controle da anestesia é que as pessoas não estão felizes ou saudáveis. Só tem prejuízo. Começa a atitude pela tomada de consciência. Eu acho que é o mais importante exatamente pelo que você falou agora, porque se você não tem consciência do que é real, não vai, você vai tomar uma atitude, e tudo bem, gente, tá no processo de autoconhecimento, de mudança, a gente erra, o ser humano erra o tempo todo, estando no processo de autoconhecimento, não estando. Mas quanto mais consciência você vai gerando, quanto mais autoconhecimento, clareza de quem você é, como você se sente, o que você deseja, o que você não deseja, o que está na hora de botar um limite, quanto mais você vai colocando luz nessa parte sua desconhecida, é mais difícil errar e menor o impacto do erro quando ele acontece. Mas maior o crescimento. E maior ainda o crescimento. Porque não adianta o crescimento acontece no erro. Enfim. E daí, eu tô sempre conversando com alguém aqui no direct, tô sempre batendo papo aqui. Tem sempre gente me mandando mensagem e com pessoas que estão à minha volta. E eu conheci uma mulher que ela claramente ela teve uma infância muito ruim, com os pais alcoólatras e tal, foi realmente barra pesada. E daí ela arrumou o marido e tal, e ela
claramente queria. Ela falou, eu quero segurança. E ela foi pro casamento nessa história e tal, e tá casada há 20 anos. E sempre falando assim, o fulano tem todos os defeitos, mas eu tô muito satisfeita onde eu tô. Até que começou a ficar uma situação um tanto quanto insustentável, porque em nome da segurança, ela foi abrindo mão de liberdades, foi abrindo mão de muitas coisas. Foi abrindo mão de vaidade, foi abrindo mão do próprio trabalho, foi abrindo mão. O sonho dela era dar aula, e ela foi abrindo mão do negócio de dar aula, enfim. E veio conversar comigo há um tempo, e pela primeira vez eu ouvi ela falar em divórcio. E falei, para um pouquinho, dá uma respirada. Não sou eu que vou te dizer o que você tem que fazer. Definitivamente. Agora, pensa assim, se você se separar agora, todas essas coisas ruins que você está sentindo, só dorme com remédios e etc. Tudo isso que você está passando, se você se separar do fulano agora, isso tudo está resolvido na sua vida? Claramente, não. Porque quem teve a infância, muito entre aspas, aí, normal, tem trauma para curar. Imagina quem não teve. Então, não é um divórcio que vai solucionar. Porque ela fala, o que você faria no meu lugar? Eu começaria trabalhando consciência. Daí, se você vai se separar ou não, é outra história que você vê depois. O seu problema não é esse. O seu problema é falta de... Por que você não se permite ser quem você é? Ela sabe, porque ela trocou tudo por segurança. E agora, como é que eu faço para me fortalecer para resgatar isso? E é maluco, porque que raio de segurança é essa? Você não tem segurança para ser você mesma. É bizarro, porque a gente chega a ser engraçado. A gente não percebe. Eu acho que a psicologia e a internet, uma com a outra, tiveram 1000 ganhos, mas prejuízos incalculáveis. Um deles é essa coisa da justificativa, da interpretação e da justificativa, da explicação. O discurso, ele vem da mente. Não obrigatoriamente tem materialidade. E normalmente não tem. E as pessoas se encantam no discurso porque o discurso dá justificativa para não ação, para não assumir a responsabilidade. É o tal de para não ficar sozinha, sendo que você se sente sozinha o tempo inteiro. Exatamente. Exatamente isso. E assim, tem milhões de outros exemplos desse nível. E só tem que o problema, uma hora, o que a humanidade tinha para se segurar foi jogado no chão. De repente, esse terror que a gente passou esses últimos 4 anos mostrou a insegurança do sistema todo. E aí aquilo tem um monte de gente surtando com isso e tentando imaginar que se arrumar um governo melhor, que se fizer isso, que se fizer aquilo externamente, vai resolver. Quando, na verdade, nunca esteve fora. A gente chegou nessa situação porque as pessoas não olham para elas mesmas. E não tem como solucionar se a gente não começar a assumir essa mudança. E é bizarro porque está claro que o resultado da inconsciência é cruel. Na verdade, se você olhar, outro dia a gente estava falando a respeito de viagens, de aeroporto, não sei o que, quando era adolescente, cara, assim, não era todo mundo que viajava, mas você ia para o aeroporto, tinha uma coisa de uma alegria, tinha uma coisa de um funcionamento legal, era um evento. Hoje, é infernal para todo mundo. Então, aquilo, ao invés da gente fazer o mundo melhorar, a gente pegou e fez pior para todo mundo. E isso não é só em termos de aeroporto, avião, isso, é em relação a tudo. Por quê? Porque, na verdade, no fundo, é aquilo que a Louise Hay, não, esqueci o nome dela agora, Louise Hay falava. A gente esqueceu como é que é se amar.
Tão simples quanto isso. Porque eu fico botina da vida quando eu escuto, ah, não, matou porque ama, ou não sei o quê, porque, enfim, essas coisas doidas. Para mim, gente, é o seguinte, amor, você quer saber o que é amor? Realmente, amor é aquilo que você sente que justifica você arriscar a sua vida por uma outra pessoa. Qualquer coisa abaixo disso é amor com barreira. E a gente devia estar num lugar de se amar tão profundamente que vale o risco de morrer ao invés de se abandonar. Mas, na verdade, a gente se abandonou lá atrás. Isso dói. Porque o abandono não foi do pai, não foi do tio, não foi do irmão, não foi da amiga. Não, o abandono foi nosso. E se a gente não cura essa dor, a gente vem desse lugar de desconfiança, de proteção, de manipulação, que são lugares que reforçam essa dor. Porque aquilo, parte do processo da cura, é você assumir o risco de pedir ajuda. Não tem como. Para fazer isso, você primeiro tem que descobrir como que eu me torno amiga de mim mesma. A história do erro é surreal. Porque aquilo, gente, não existe crescimento sem erro. É absurdo que a gente tenha associado cometer erro com diminuir o valor das pessoas. O que pode sim diminuir o valor das pessoas é elas cometerem os mesmos erros ad infinitum sem ter nenhum aprendizado. Isso realmente diminui o tamanho da pessoa frente a ela mesma, não é uma coisa alheia. Mas de resto, você não tem como aprender se você não estiver disposta a cometer erro. O erro deveria estar sendo visto como um risco que faz valer o crescimento. Mas aquilo, até isso, virou uma coisa asfixiante. E vem desde pequeno. É aquilo, uma criança hoje de 9, 10 anos, se comete um erro, ele vira chacota. Essa pessoa vai carregar um trauma para o resto da vida. Se bobear, pega um professor que acaba com ele, porque ele errou. Gente, ele está num colégio para aprender. Aprender significa cometer erros. E a gente não para olhar nada disso. Então, assim, eu tenho recorrentemente falado com as pessoas que eu atendo, ou enfim, ou que eu tenho oportunidade. Gente, o caminho, qual é a pergunta que fica? O que eu preciso para estar nutrida? Como eu faço para me amar melhor? O que me ajuda a ter mais consciência das minhas necessidades básicas? Quais são as pedrinhas que eu preciso colocar uma em cima da outra para conseguir criar uma base para uma atitude mais construtiva e criativa? É aquilo, não, você não tem como salvar o mundo enquanto você souber como salvar a si próprio. Entendi. Você travou? Foi. Não, não travei, não. Tá me ouvindo? Tá me vendo? Tá. E é isso. Acho que foi. Galerinha, lembrando, quem tá aqui, a gente todo último domingo do mês tem um grupo gratuito de meditação ativa. Para quem ainda não sabe o que é meditação ativa, dá uma olhadinha nos meus destaques no Instagram, aquelas bolinhas assim que ficam antes de começar o quadro de fotos, tem as bolinhas lá que ele chama de destaque. Lá tem ensinando algumas meditações ativas, mostrando como que faz. Meditação ativa, basicamente, é você utilizar o corpo através de técnicas de respiração, de voz ou de dança. Por isso que chama ativa, porque você faz uma atividade e essa atividade, ela distensiona o corpo, mente, faz uma liberação e aí você consegue entrar em silêncio. Normalmente são entre 30 e 45 minutos de exercício e 15 minutos de silêncio. Não é aquela coisa que a gente vai falar para você, senta aí, fecha os olhos, respira e não pensa em nada, porque a gente já sabe que isso não é possível. Então, todo último domingo do mês, a gente tem um grupo gratuito de meditação ativa, que você pode participar. É só mandar uma mensagem que a gente te manda o link para entrar no grupo do WhatsApp e os encontros são feitos pelo Zoom. Eu acho que o próximo encontro agora é 29 de outubro.
Acho que é isso. É o último domingo de outubro. Enfim, não estou com o É. calendário aqui à mão. O último domingo de outubro estaremos lá, às 10 horas da manhã. E fica o convite para quem quiser aprofundar, aprender a trazer mais consciência, porque sem isso, as atitudes ficam... Completa aí, Dani. Não vão te levar para o lugar que você tanto quer chegar, que é no amor. Sem consciência, as atitudes começam a ser só para evitar a dor e o medo. E para terminar, você fica se defendendo o tempo todo. E se você vive na defensiva, você vive com uma armadura aqui, ó, não vai entrar, teoricamente, não vai entrar a dor e o medo, mas também não vai entrar o amor. Você vai ficar sozinha no castelo. muita gente me pergunta como é que a meditação funciona. Honestamente, eu não sei. Mas eu vou dizer uma coisa, funciona. E eu tenho a impressão que é mais ou menos como a história de quando você faz ginástica. Você vai construindo uma realidade, no caso muscular. No caso da meditação, é como se você fosse enraizando dentro do teu ser. É uma coisa engraçada. Eu não sei direito qual é o processo químico, fisiológico, enfim, que explica isso. Eu posso dizer o seguinte, há 30 anos eu vejo um monte de gente, quem começa a meditar e leva esse troço realmente a sério, transforma isso em prioridade, o que acontece é como se fosse, vai expandindo um espaço interno que gera uma consciência diferenciada. E o legal é que as meditações ativas, elas não são meditações complicadas de fazer e, na verdade, elas são, inclusive, prazerosas. Então, você junta o útil ao agradável. Exato. E elas funcionam. Você começa a ver as mudanças no dia a dia. Você vai se surpreendendo conforme você vai se colocando de uma forma diferente. Naturalmente, isso acontece. Eu não sei qual é a estrutura, a química, a alquimia, sei lá como é que chama. O que eu sei é que ela funciona. Fala, Ana. Ninguém sabe explicar exatamente qual o mecanismo que acontece, mas nos últimos anos a Universidade de Harvard fez o favor para todos os meditadores de estudar os efeitos da meditação, não exatamente como ela funciona. Quer dizer, tentou, mas é um troço meio difícil de você fazer uma tese, né? Mas conseguiu estudar, vem estudando nas últimas décadas os efeitos da meditação. E é aquela coisa, qual é o efeito generalizado? Saúde, bem-estar, alegria de viver. As frases são assim das pessoas, como que tá? Eu descobri que existem coisas maravilhosas dentro de mim. Eu durmo muito melhor. Eu sou muito mais produtiva. Eu parei de tomar o remédio da depressão. Encontrei o amor. Sei lá mais o quê. É isso. Efeitos que estão estudados e documentados e catalogados, enfim. Fica o convite e toda terça agora a gente está por aqui às 4 da tarde, horário de Brasília. Certo? Beijo, gente. Galera, beijos. Até a próxima. Até.